Meus irmãos, boa noite. Que alegria encontrá-los aqui, que o bom Deus abençoe você, a sua família poderosamente, em nome de Jesus. Eu quero convidá-los para a leitura do texto que vai servir para a nossa reflexão nessa ocasião. O texto encontra-se no Antigo Testamento, refiro-me ao Salmo 3. Por favor, abra sua Bíblia. No Salmo 3. O Salmo 3 possui 8 versos. Nós vamos ler todos esses versículos de forma alternada. Eu vou ler os versos ímpares, vou iniciar a leitura e peço para que vocês leiam os versos pares. Leitura alternada do Salmo 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Pai Eterno, nós cremos que o Senhor inspirou a Escritura. Nós temos a Escritura como produto divino, como divinamente inspirada, de modo que nesse instante recorremos à palavra Tua a fim de ouvi-lo. Nós desejamos e nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Portanto, rogamos a Tua bênção, a Tua habilitação, a capacitação que vem da Tua parte, a fim de que possamos ouvi-lo. Fale conosco, ó Pai, a despeito de nós mesmos, a despeito de quem prega, a despeito de quem escuta. Ó Deus, nós imploramos a Tua graça e recorremos à capacitação do Teu Divino Espírito, a fim de que possamos ouvi-lo atentamente nessa ocasião. É a nossa oração e nós a endereçamos ao Senhor, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso mediador, nosso intercessor. É no nome poderoso, precioso e bonito de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, nem sempre a vida segue os caminhos que a gente sonhou. Às vezes as coisas não acontecem da forma como nós planejamos. O Salmo 3 trata sobre aquele sentimento horrível que eventualmente todos nós sentimos, que é a decepção. Davi estava amargurado, Davi estava angustiado e Davi estava, por ocasião dessa prece, profundamente decepcionado. E a decepção era motivada por conta das escolhas de seu filho. Uma das piores decepções que podem ocorrer é quando o filho se decepciona com o pai, quando o pai se decepciona com o filho. E nós aqui, diante do Salmo 3, encontramos um homem que, apesar da adversidade, continuava crendo no Senhor, e ele resolveu lidar com a sua decepção, com a alta carga de decepção que havia dentro do seu coração, orando. E essa é a melhor maneira. E olha, posso afirmar, essa é a única maneira de elaborarmos bem a decepção
em nosso coração. É apresentando o nosso mundo, é apresentando os nossos problemas, é apresentando as nossas queixas ao Senhor, implorando a graça dele sobre nós. Meus irmãos, o livro dos Salmos foi arranjado, foi todo organizado, foi todo editado de forma proporcional, ou melhor, proporcional não, de forma proposital. A palavrinha se parece, né? Cerca de 150 orações foram colecionadas, arranjadas, editadas de modo a guiar e moldar a nossa relação com Deus com profundidade e também com grande abrangência. O Salmo 1 e o Salmo 2 servem como uma grande introdução ao livro dos Salmos. Existe um propósito canônico para que os Salmos 1 e 2 sejam, respectivamente, os primeiros salmos do Saltério. O Salmo 1 apresenta a pessoa que sente prazer na lei do Senhor e que medita nessa lei de dia e de noite. O Salmo 2 mostra o governo absoluto de Deus sobre toda a realidade que existe. Essa combinação da mensagem do Salmo 1 com a mensagem do Salmo 2 revela, sugere a ideia de que a espiritualidade sadia, ela sempre conhece dois níveis, o comunitário e o individual. O crente, ele se relaciona com Deus em casa e na igreja. A vida de fé ocorre lá em casa, mas ocorre também aqui. A espiritualidade sadia sempre conhece esses dois níveis, tanto o pessoal como o comunitário. O Salmo 3 é a primeira oração que a gente encontra no livro dos Salmos. Os Salmos 1 e 2 preparam a oração. O Salmo 3 efetivamente ora. Com essa organização, com esse arranjo do saltério, nós aprendemos aqui a importância de termos ambientes adequados e momentos adequados para a oração. Às vezes nós queremos nos dedicar a coisas piedosas, a atitudes piedosas, mas não nos preparamos adequadamente, não acalmamos o nosso coração. A gente não implora a graça do Senhor para que Ele sossegue o nosso espírito, a fim de que a gente se dedique ao culto que vamos oferecer a Ele, a fim de que a gente se dedique àquela meditação que queremos realizar. A estrutura do livro dos Salmos nos apresenta essa importante lição, a da preparação da nossa alma e do nosso coração para a própria piedade. Esse salmo foi escrito por Davi, enquanto ele fugia de Absalão, seu filho, que estava liderando um verdadeiro motim contra o governo do seu próprio pai. Nós temos conversado aqui já há meses sobre a bonita e curiosa história de Davi, um homem que jamais desistiu de Deus, e Deus nunca desistiu de seu servo Davi. E alcançamos essa passagem da revolta de Absalão contra seu pai. É por isso que estamos conversando hoje a respeito do Salmo 3, porque o contexto desse salmo é Davi nos desertos de Israel, implorando a graça do Senhor a fim de permanecer vivo em virtude da perseguição de Absalão, seu filho. Alguém já afirmou de forma muito acertada que antes de aparecer por escrito, os salmos foram vividos. Isso daqui não é obra de ficção. É por isso que a gente se identifica tanto com os salmos, porque eles refletem as experiências de um povo com o seu Deus. E é justamente por isso que o livro dos Salmos é tão plural, ele é tão diverso. Alguns salmos fazem a gente cantar, outros salmos fazem a gente chorar, outros nos convidam à reflexão. Gente, o mais importante de um salmo é aquilo que certo biblista afirmou ser
a sua repetibilidade, pela qual a mesma oração pode servir para muitos. Dessa forma, podemos aprender diversas lições a respeito do que fazer no meio da adversidade com o Salmo 3. A primeira lição que aprendemos ao nos dedicarmos à reflexão acerca desse salmo é que precisamos reconhecer o nosso estado. No meio da adversidade, precisamos reconhecer o nosso estado. Não podemos ser caracterizados pela negação. Negligenciar um problema não significa resolver o problema. Precisamos reconhecer o nosso estado. Como já dissemos, o Salmo 3 pertence à tradição davídica e relata uma oração que foi feita por Davi enquanto fugia de seu próprio filho Absalão. Se coloque no lugar de Davi. Imagine só você tendo um filho, criando filho, tendo sonhos com aquele menino e de repente aquele menino feito homem resolve liderar uma revolta contra o seu próprio governo. A revolta era tanto familiar quanto nacional. E eu fico pensando na angústia que Davi sentiu enquanto andava foragido em terras que pertenciam ao seu domínio legítimo. E a angústia se multiplicava pelo fato de seu perseguidor ser o seu próprio filho Absalão. Os antigos judeus valorizavam muito o nome que se era dado aos filhos. Hoje a gente escolhe nome de filho, mas por questões afetivas, se a gente acha a pronúncia do nome bacana. Conheço poucas pessoas que escolheram o nome por conta do significado. Mas na cultura, alguns fizeram essa escolha, mas ela não é muito comum. Os antigos judeus levavam muito a sério o nome que era dado aos filhos. E Davi, quando pegou o menino nos braços, ele resolveu chamá-lo de Absalão. Meu filho, o seu nome é Absalão. E dando esse nome para o seu filho, Davi estava ali manifestando o seu desejo de que seu filho fosse um grande pacificador. Afinal de contas, Absalão significa pai da paz. Pai da paz. Meu filho, eu não quero que você tenha a mesma vida que eu tive. Eu vivi batalhando, eu vivi no deserto, eu travei muitas lutas, eu travei muitas guerras, eu não quero isso que eu experimentei para você. Eu quero que você seja um grande pacificador. Eu desejo, eu sonho que a sua vida seja tranquila. E que tranquilas sejam as vidas daqueles que convivem com você. No entanto, os planos de Davi, os sonhos de Davi em relação àquele menino que ele viu crescer, não se cumpriram. Davi se decepcionou. Ele decepcionou o menino por conta de sua omissão, por conta de seu desafeto intencional, permanente. Durante vários anos, Davi se recusou a ver Absalão. Todavia, além da decepção do menino para com o pai se decepcionou em relação ao filho. As coisas não saíram como haviam sido programadas e sonhadas. E em nossas vidas acontece a mesma coisa. Muitas vezes a vida caminha para algo que a gente nunca sonhou, para algo que a gente nunca imaginou. Nós temos problemas, diversos deles. Problemas emocionais, problemas familiares, problemas financeiros, e com isso a gente se decepciona, a gente se machuca, a gente se frustra. E nesses momentos difíceis, amargos, complexos, chatos, sem prazer, nós precisamos reconhecer o nosso estado. Precisamos ser honestos e precisamos endereçar ao Senhor
aquela oração onde nós imploramos a sua graça e a sua intervenção sobre as nossas vidas. Os salmos nem sempre são bonitos, não é mesmo? Os salmos, tem muitos salmos que são lindos, mas nem todos são bonitos, mas eles são sempre reais. Os salmos nem sempre são bonitinhos, mas eles são sempre reais, porque lidam com a vida da gente. Meus irmãos, a violência, a tragédia que compõe o quadro do Salmo 3 aponta para o fato de que a vida de fé se manifesta apesar desse mundo hostil e perverso e sobrepuja-se aos eventos relacionados a ele. Segunda lição a respeito do que fazer na hora da adversidade. É preciso confiar no Senhor. Davi estava profundamente angustiado. Davi estava profundamente decepcionado. E eu acredito que a decepção de Davi foi uma das piores que um pai já sentiu em relação a seu filho. Ele estava profundamente abatido. E como é que ele reagiu? O que Davi fez nessa circunstância tão caótica? Davi fez o que ele fez durante toda a sua vida. Davi orou. Uma das lições mais bonitas e preciosas que a gente pode e que a gente deve aprender com Davi é que ele sempre reagia às coisas que aconteciam com ele por meio de oração. Davi era íntimo do Senhor. Davi falava com Deus. Davi entendia que a oração não se limitava a períodos. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. A vida de oração não significa períodos de devoção, antes é toda a vida vivida na presença do Senhor. Não importava o sentimento que lhe invadia a alma. Decepção, amargura, angústia, desejo de justiça, desejo de vingança, desejo de retribuição. Não importava o sentimento que lhe invadisse a alma, ele sempre transformava tudo aquilo em oração. E na sua prece, na sua relação com o Senhor, Davi sempre foi honesto. E levava para Deus, elevava ao Senhor aquilo que estava dentro de seu coração. Meus irmãos, a oração verdadeira começa justamente com essa percepção de que nós não podemos nos ajudar e que nós precisamos de ajuda. É por isso que socorro é a oração mais básica. E Davi fez essa oração do tipo básica diversas vezes na sua vida. Diversas vezes em sua biografia encontramos Davi pedindo socorro ao Senhor. Meus irmãos, se não soubermos que precisamos de ajuda, nossa oração será sempre periférica. Será sempre resultado de etiqueta religiosa, de bons costumes, de bons hábitos. Porém, quando percebemos que estamos em dificuldade, a oração torna-se questão de vida ou morte. E é dentro dessa situação de perigo, de risco, que Davi, em oração, afirma, verso 8, porém tu, Senhor, és o meu escudo. Eu fico bastante sensibilizado quando leio esse versículo, porque eu imagino que Davi, enquanto guerreiro, possuía um belo de um escudo. O escudo é um item que compõe, né, o equipamento de um soldado desde os pródromos da história militar. Não é? Então eu imagino que Davi tinha um belo escudo, e imagino que os seus competentes soldados e companheiros de milícia, eles também empunhavam bons escudos. Mas quando Davi pensa na sua vida, quando Davi cogita o fato de que, ou melhor, quando Davi considera a sua vida, ele entende que ele só está vivo porque o Senhor é o seu escudo. Davi compreende que o único que pode o abençoar, o livrar, é o eterno Deus.
Terceira lição a respeito do que fazer na adversidade. Nós já escutamos isso na nossa liturgia. É preciso descansarmos no Senhor. É preciso entregarmos o problema a Deus e é preciso descansarmos no Senhor. Em oração, Davi entrega a Deus sua vida, seus medos, suas frustrações, a sua decepção. E ainda em oração, Davi sente sono. Quem aqui nunca começou a orar e pegou no sono? E, gente, essa é uma das melhores formas de você dormir. Às vezes a gente fica, né? Puxa vida, eu comecei a orar, nem acabei a oração e dormir, que mau crente eu sou. Para com isso. A melhor forma de você pegar no sono é falando com o Senhor. Aconteceu com Davi. No meio da oração, ele sente medo, ele se sente seguro, ele sente sono, ele se deita, ele dorme e ele acorda. Tudo na mesma oração. Talvez Davi começou a orar o Salmo 3 em um dia, até o verso 5 ele fez a oração, né? E aí completou o Salmo 3, do verso 6 ao verso 8, quando acordou. Não tem ilícito nisso não. Porque oração não é período, não é fatia de tempo, é a vida vivida na presença do Senhor. O texto sugere isso, porque a soneca de Davi é incluída bem no centro do Salmo. A soneca de Davi ocupa o centro do Salmo, é o verso 5º. Ou seja, nós encontramos aqui mais um exemplo daquilo que a espiritualidade cristã chama de oração contínua, que não é uma mera atividade, mas um exercício de uma vida a partir do encontro com Deus. O verso 5 também é o centro emocional do Salmo. Até o verso 5º a gente encontra Davi um pouco abalado, Davi um pouco angustiado. A gente consegue detectar algum temor aqui. Mas a partir do verso 5º, Davi está absolutamente confiante no Senhor. E o sono possui esse efeito. Não é mesmo? Às vezes depois de um dia cheio de atividades, ou de um dia cheio de decepções, não sei aqui quantos são igual eu, mas eu quando eu tenho um mau dia, sabe, porque tem dia que dá tudo errado, não é? Ou é só comigo? Tem dia que as coisas não vão bem, as coisas não rolam. E aí se eu tenho condições, eu gosto de deitar cedo. Já teve dia que 7 horas, 7h30, eu falei, estou dormindo, gente. Porque eu preciso dormir. E aí, curiosamente, muitas vezes a gente acorda melhor. Porque o sono tem esse efeito reparador. Não é? E Davi diz aqui, olha, eu me deito, eu pego no sono e eu acordo, porque o Senhor me sustenta. Quando dormimos, a gente descansa, a gente renova as forças. E é essa a lição que Davi está ensinando para nós aqui. Gente, a vida de Davi não mudou drasticamente depois que ele fez essa oração. Para nós é muito confortável o exercício de ler a Escritura, porque a gente já sabe o que aconteceu, o que vai acontecer, e a gente imagina que tudo aconteceu muito rapidamente, mas não. Foram meses de revolta de Absalão contra Davi. A vida de Davi não mudou depois daquela oração, mas ele dormiu naquele dia. Ele dormiu no próximo. Davi não sabia o que iria acontecer, mas naquela noite ele dormiu. Meus irmãos, nós fomos criados por Deus para lidarmos com as demandas de 24 horas. Deus não nos criou, Deus não nos programou para a gente ficar ansioso pelos problemas de daqui a um ano, porque basta cada dia o seu próprio mal. Fomos programados por Deus para lidarmos com as demandas das próximas 24 horas.
Então a vida de Davi não mudou tanto, mas naquela noite ele dormiu, e ele dormiu bem. Então é preciso descansar no Senhor. Nós somos perecíveis, o Senhor é imperecível, Ele é eterno. Ele está no controle das nossas vidas. E devemos crer naquilo que Ele tem para nós. E com isso a gente alcança a quarta lição que podemos aprender com o Salmo. Deus nos fortalece e nos dá motivo para testemunhar. A oração de Davi começou de forma bastante abrupta. Você que leu o Salmo com atenção, viu que Davi não teve tempo de passar por uma extensa liturgia. A sua vida estava em grande perigo, bem como o futuro do seu reino. Davi sabia que Absalão havia demorado cerca de 4 anos para formar um grupo para apoiá-lo em seu golpe. E o número de partidários aumentava a cada dia. Ademais, Absalão era jovem, era muito bonito. O autor dos livros de Samuel chega a afirmar que foi o homem mais bonito da sua geração. Era um homem cheio de palavras agradáveis e um homem que conseguiu cativar o coração do povo. Todavia, a oração de Davi termina com uma expressão de confiança no Senhor. O homem que começou a orar apressadamente termina a oração. Quem sabe na hora que ele acordou, fica aí a minha sugestão quanto à composição desse salmo. No verso 8º lemos: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Davi, nós já vimos isso, foi um estrategista absolutamente espetacular do ponto de vista militar. Foi um homem de uma grande capacidade. E ele lidou de forma estratégica com a revolta de seu filho Absalão, deixando pessoas lá em Israel, pessoas que eram leais a ele, para o manterem por dentro do que estava acontecendo naquele período em que ele precisou voltar para o deserto. Enfim, a estratégia de Davi foi muito boa, mais uma vez, para variar um pouco. O homem era muito capacitado. No entanto, ele se recusa a ficar com o mérito. Davi se recusou a cultivar qualquer tipo de vanglória. Ele se recusava a assumir o crédito e ele afirma: do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Não sei se você chegou a lembrar do profeta que fez uso dessa oração. Jonas. A Bíblia diz que enquanto Jonas estava no ventre do grande peixe, ele que estava absolutamente encharcado com a Escritura, e temos visto isso nas nossas conversas na escola bíblica dominical, quando a gente está cheio da Escritura, no momento da crise, a Escritura brota no nosso coração. E naquele momento difícil, Jonas orou o Salmo 3, verso 8, do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Além de recusar assumir o crédito pela vitória que ele alcançou, Davi se recusou também a alimentar qualquer tipo de ressentimento. Quando Davi recupera o poder em Israel, nós não temos o registro de um homem que queria se vingar. Davi não comprometeu o coração com o desejo de vingança, com o desejo de retribuição. Se não fosse Davi, se fosse outro indivíduo, o camarada ia mandar exterminar um monte de gente. Mas não foi essa a escolha que Davi fez. E olha, a gente encontra aqui também Davi absolutamente livre de ressentimentos em relação ao seu próprio filho Absalão. A verdade é que a crise fez com que Davi voltasse a orar. Até a revolta de Absalão, a gente verifica que no livro de Samuel, Davi ficou sem orar bastante tempo.
mas quando a crise surge, ele faz orações. É o Salmo 3, é o Salmo 55, que a gente vai conversar na próxima semana, quando Davi fica chateado com o comportamento de Aitofel. Ele recupera a vida de oração e ele recupera o amor pelo filho. Tanto que a instrução que ele dá para Joabe é aquela: olha, não matem o menino. Não matem o menino. Davi não ficou com o coração comprometido com o ressentimento e com o desejo de retribuição. Meus irmãos, concluindo essa nossa breve conversa, nossas vidas estão sujeitas à adversidade. Nossas vidas estão sujeitas à decepção. Todavia, podemos ter plena certeza e convicção de que Deus não nos abandonou, e a evidência disso é Jesus Cristo, que viveu e morreu por nós. Meus irmãos, recuperando aqui as palavras de Justin Welby, ele que é o atual arcebispo da Cantuária, a história de Jesus nos mostra que Deus entra nos lugares mais terríveis e inimagináveis de nossas vidas: pecado, violência, traição, rejeição e até mesmo a morte, e as transforma de dentro para fora. Nada está fora da compreensão de Deus, nada está além da graça do Senhor. Eu desejo que essa palavra traga ânimo ao seu coração. Minha oração é para que essa reflexão traga coragem para você prosseguir. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, em nome de Jesus.